Então, eu gostaria que vocês que receberam suas apostilas pudessem nos acompanhar. Vocês vão abrir a apostila na unidade 3, que fala sobre a classificação de medicamentos. Já vou logo adiantando para aqueles que ainda não receberam suas apostilas, por terem faltado nas aulas passadas, vocês falem comigo pelo WhatsApp e aí vocês vão receber essa apostila por e-mail, tá bom? Somente durante esse tempo que a gente não está se encontrando em sala de aula. Então vocês vão receber essa mesma apostila aqui física por e-mail para que vocês possam vir a estudar e responder as questões que nós estaremos passando. Então, pessoal, nós vamos aprender hoje sobre 3 classificações de medicamentos. São medicamentos alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos. Então, você que está aí com o seu caderno já pode anotar esses 3 medicamentos. A gente vai subdividi-los e aprender um por um. Eu vou começar com vocês com os medicamentos alopáticos. O que é um medicamento alopático? Esse medicamento alopático, ele vem para ser de encontro ao que você está sentindo. Como assim? Se você está gripado, que tipo de classe de medicamento que você procura? Um antigripe, certo? Então preste atenção, toda palavra que contém anti quer dizer que ela é contra. Então quando você está gripado, é um antigripe, né? Nessa época de vírus, que o vírus está no ar, que a gente pode pegar a qualquer momento. Que classe de medicamento que você procura? Um antiviral. Então o que são medicamentos alopáticos? São medicamentos que vão de encontro ao que eu estou sentindo. E aí você pode estar pensando, ué, mas qual medicamento que não vai de encontro ao que eu estou sentindo? Os homeopáticos. Os medicamentos homeopáticos, ele é classificado por ser a cura pela semelhança. Né? Assim, a cura pela semelhança. Então vocês vão pensar o seguinte, as vacinas, de que são feitas as vacinas? Então muitas vezes nós não nos atentamos, mas as vacinas elas são feitas também do problema que se está seguindo naquele momento. Como assim? Então, quando você está, sei lá, com qualquer... Vamos colocar essa doença agora, né? Vamos colocar H1N1, que passou há um tempinho atrás. As vacinas, elas contêm pequena parte da bactéria. Então, você deve estar pensando, então quer dizer que eu, quando tomo uma vacina, eu estou recebendo uma pequena parte daquela bactéria? Sim. Então, isso são medicamentos homeopáticos. São medicamentos que agem pela semelhança. Como assim? Gente, quando você está com, sei lá, quando você está com muita febre, você pode tomar banho com água gelada? Você pensa, né? Poxa, eu estou com febre, eu estou com o meu corpo ardendo, então geralmente quando eu quero esfriar uma coisa, eu jogo água gelada, né? Você pode fazer isso com o seu corpo? Com certeza não. Então, o que é que você faz quando você está com febre? Geralmente você coloca uma compressa, né, que ela está mais ou menos morna, na mesma temperatura do seu corpo. E dessa maneira vai acontecer a cura pela semelhança. Ou seja, você já estava com febre, que é uma temperatura alta, e você coloca uma compressa com água morna no seu corpo. Né? Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Né? Como é que eu estou colocando uma compressa com água morna no meu corpo, sendo que eu já estou quente, e a minha temperatura vai baixar? Uma coisa que parece que não faz sentido, mas esses são medicamentos homeopáticos. E sim, há uma grande discussão acerca desses medicamentos, se realmente funcionam. Né? E sendo que os medicamentos homeopáticos surgiram há mais de 200 anos. Só que no Brasil chegou em 1840. Então há um grande debate entre os médicos se de fato os medicamentos homeopáticos são seguros. Né? Obviamente, quando eu falei de uma compressa, eu não estou falando de um medicamento, mas sim de remédio, como vocês aprenderam nas aulas quando nós nos encontrávamos em sala de aula. Então, a diferença de um alopático, por exemplo, um alopático pode servir como uma compressa fria? Não, porque ele é o que vai de encontro ao que eu estou sentindo, certo? Como nós já falamos aqui. Homeopático, ele é a cura pela semelhança. E os medicamentos fitoterápicos, como é que eu posso classificar? Bem, gente, os medicamentos fitoterápicos são aqueles que são extraídos apenas de vegetais. Como assim? Geralmente de plantas, tá? Então pense aí em chás, que geralmente quando você está com dor de cabeça, quando você está com febre, são remédios, né, que você vai atrás, que geralmente a sua avó, eu gosto de brincar com isso, a sua avó que prepara para você. Esses medicamentos, eles não possuem fármacos. Eles não possuem fármacos. Vocês sabem bem o que são fármacos. Fármacos são composições químicas.
Então, nesses produtos fitoterápicos, eles não possuem composição química. Então, é qualquer medicamento que eu possa extrair de planta. Aí você pode me perguntar, professor, então todo medicamento que é extraído de planta, ele não contém composição química? Não. Há algumas plantas que sim, podem oferecer algum fármaco, alguma composição química, como é o caso da maconha, por exemplo. Né? Ele não é 100% natural. Nós sabemos que eles provocam efeitos alucinógenos. Então, vocês acabaram de entender que há 3 classificações de medicamentos. Professor, esses medicamentos, eles chegam até a farmácia? Certamente. Então, quando o caminhão ele chega com a entrega de medicamentos, caso você esteja trabalhando em uma drogaria, e vocês também sabem que uma drogaria ela não produz medicamento lá dentro, né? Somente uma farmácia, quando possui um laboratório. Então, se vocês forem trabalhar em uma drogaria, vai ser comum vocês verem caminhões chegando para abastecer aquela drogaria. E vai ter vários insumos, né? Para que vocês possam fazer a separação. E a pessoa que chega no caminhão, ela não chega dizendo, olha, aqui tem vários Dorflex, olha, aqui tem várias Novalginas. Não é assim que funciona. Ela separa por classificação. Olha, eu trouxe 1000 unidades de medicamentos alopáticos. E aí tu tá lá na farmácia, na drogaria, e tu não sabe o que são medicamentos alopáticos. E aí ele chega, olha, eu tô com uma carga de 500 medicamentos que são simplesmente fitoterápicos. Você já sabe agora o que são medicamentos fitoterápicos. Medicamentos naturais. Geralmente, para quem são esses medicamentos naturais? Crianças e idosos, certo? E, muitas vezes, quando ele tiver a oportunidade de trazer medicamentos homeopáticos, você sabe também que é uma classe específica de pessoas que atendem a esses medicamentos. Muitas vezes é apenas por receita médica, como é no caso de injeção. Você já deve ter visto em algum momento da sua vida pessoas indo até a farmácia para tomar uma injeção. Então, nesses momentos, essa pessoa ela pode vir a ter um medicamento homeopático, né? Porque é a cura pela semelhança, tá bom? Então, vocês que estão na apostila, na página 40, vocês vão ver também que estamos falando aqui sobre medicamentos de referência, que é o medicamento de marca, medicamentos similares e medicamentos genéricos. Eu lembro que essa aula já foi ministrada em sala de aula. Mas como esse tema também é abordado nessa página aqui, eu vou voltar a falar para vocês de uma maneira muito rápida. Então prestem atenção. Quando esse medicamento, quando essa vacina for criada contra esse novo vírus, né, que está fazendo com que todos nós fiquemos em casa, contra o Covid-19, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um medicamento de referência. Então, no papel, esse medicamento precisaria levar 20 anos para que pudesse ser copiado. Como vocês estão acompanhando, vocês estão vendo aí que a China, né, ela já está em busca de um novo tratamento. Né? Então, se nós fôssemos obedecer à legislação da Anvisa do papel, a China deveria ficar com esse medicamento exclusivo por 20 anos. Então, imaginem só, por 20 anos o governo chinês iria revender esses medicamentos. Imagina aí qual seria esse preço. Nós aprendemos que o governo, que outras pessoas, que outros empresários, eles podem quebrar essa patente. Então, quebrando essa patente, o medicamento ele não é mais de referência. Ele vai ser um medicamento similar. Quem é o medicamento de referência? Aquele que foi criado pela China. O medicamento similar é aquele que foi produzido, por um empresário brasileiro. Então, esse é um medicamento similar. Obviamente, ele vai ser bem mais barato do que aquele primeiro produzido, certo? Por último, o governo federal, ele pode abrir também para as pessoas ainda mais pobres. E como se classifica esse medicamento? Genérico. Então aí você pensa que, caramba, será então que o genérico ele vai fazer o mesmo efeito? Sim ou não? Se respondeu sim, está certo. Se você respondeu não, também está certo. Como assim, professor? Está me deixando mais confuso. Pessoal, não necessariamente porque um medicamento ele contém a mesma composição química que ele vai fazer o mesmo efeito no seu corpo. Obviamente que quando ele é produzido, ele foi feito para fazer efeito da mesma forma, porque eles são bioequivalentes. Porém, todos nós temos diferentes composições dentro do nosso próprio corpo. Então, uma pessoa ela pode ingerir um medicamento, né, pelo seu estômago e pode vir a saltar aí, no seu cocô.
Então, quer dizer que aquele medicamento, de fato, então, não era bom porque ele era genérico? Não, quer dizer que o seu medicamento, ele não foi bem aceito pelo seu corpo. Não quer dizer que era porque ele era genérico. Tá certo, pessoal? Muito bem. Sabendo dessas coisas, nós temos aqui algumas questões. Pausa aqui um pouquinho para mim. Nós temos algumas questões, certo? Então, eu vou falar para vocês aqui. Conseguiu? Então, pessoal, desculpa ter pausado, estava um barulho no externo. Mas, enfim, temos aqui umas atividades para que vocês possam fazer na própria apostila, tá bom? Então, essas atividades vão estar aqui na página 42, tá bom? Vocês vão fazer a segunda, obviamente aqui está pedindo para que vocês possam se reunir com seus colegas, vocês não vão fazer isso, tá bom? Mas você vai fazer respondendo individualmente a segunda questão da página 42, a terceira questão e as demais, tá bom? Da página 43 e página 44, tá bom? Então, pessoal, essa nossa aula ela vai ser bem rapidinho para que vocês possam, né, ter esse tempo no celular, muitas vezes não baixa o tempo total, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês vão nos perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Pelo 9765-7528 ou pelo 9699-2588, tá bom? Lembrando mais uma vez, aqueles que não possuem a apostila física, vão falar conosco através de um desses telefones e nós vamos colocar para vocês a apostila via e-mail, tá bom? Professor, quando é que eu devo entregar essa minha atividade? Vocês vão entregar essa atividade aqui até terça-feira, tá bom, pessoal? Teve um pessoal ainda que não entregou o trabalho passado. Mais uma vez, lembrando, esse trabalho, todos os trabalhos que nós estamos passando aqui, eles vão contabilizar para que vocês recebam uma carta de experiência, tá bom? Então, além do estágio que vocês irão fazer, vocês vão receber uma carta de experiência. Por que isso é importante? Muitas vezes, quando você vai querer trabalhar, o contratante ele te pergunta a seguinte coisa: você tem experiência? E como é que tu comprova ter experiência se tu nunca trabalhou? Então essa carta ela vai te ajudar, porque ela vai permitir, ele vai ter um atestado da própria empresa dizendo que você tem experiência com o próprio estágio, tá bom? Então quem tiver dúvidas, podem nos procurar pelo WhatsApp. É só isso, pessoal, e um bom dia a todos vocês. Tchau, tchau.